Olá, turma, tudo bem? Aqui é o professor Marcos e hoje a gente vai ver fração de um número, que nada mais é do que calcular a quantidade que aquela fração está representando em relação a um número que é dado, a uma quantidade que nos é dada. Então, quanto aquela fração representa, numa parte de um todo, ok? Então, vamos calcular. Existem duas formas, uma mais, de interpretação da nossa fração. Observe o seguinte, como a gente já viu lá no conceito de fração, a parte de baixo, ou seja, nosso denominador, ele representa a divisão do todo, ou seja, quantas partes o meu todo foi dividido, enquanto o numerador é a parte que a gente quer considerar, ok? Então, neste caso, nós queremos 3/5 de 20, ok? Então, vamos pensar que a gente tem um todo, tá? Que foi dividido em 20 partezinhas. Então, um inteiro dividido em 20 partezinhas iguais, tá? Então, o que a gente tem que fazer pela interpretação da nossa fração? Dividir em 5 partezinhas, porque a gente só quer o quê? 3 partes dessas 5 que foram divididas. Então, observem aqui. Bom, nós temos as 20, então se eu fizer aqui uma divisão, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 colunas. Observem, 5 conjuntos iguaizinhos, com a mesma quantidade, tá? Então, 5. E nesse caso, na interpretação, nós queremos o quê? Apenas 3 deles. Então, vamos rabiscar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12. Nós, olha, rabiscamos, ou seja, consideramos 3 partezinhas das 5. E quantos risquinhos, quantos quadradinhos iguais eu estou assinalando? 4 com mais 4 com mais 4, porque cada um aqui, ó, ficou com 4 quantidades, certo? 4 mais 4 mais 4, ou seja, 12. Então, 3/5 de 20 são exatamente 12, tá? Então essa é uma das formas onde que a gente interpreta, ou seja, utiliza a definição da fração. Mas existe um jeito mais facilzinho, tá? Que é um jeito mais lógico, mas que utiliza esse mesmo conhecimento, tá? Observem o seguinte, bom, primeiro nós temos que realizar a divisão dessa quantidade 20, ó. 3/5 de 20 é mesmo cálculo. 20 dividido por 5, nós obtemos o 4, ok? Então, 4 em cada grupo de 5, que nem a gente fez aqui. E depois, nós temos que multiplicar esse 4 pelo 3, obtendo 12. Então, aqui, se vocês tiverem o desenho e tiverem que interpretar, utilizem essa forma. Se não, façam a divisão e depois multipliquem. Bem mais facilzinho, né? Então vamos testar aqui, ó. Divide 33 por 3. Nós temos então 3 grupos de 11. 3 grupos de 11 e eu vou querer 2, ou seja, multiplica agora 11 vezes 2, 22. Então, 2/3 de 33 é o mesmo que 22 quantidades, tá? 22 ali, dependendo do problema, pode ser 22 gramas, 22 litros. Então, sempre leiam, interpretem, tá? E façam essa simbologia, essas flechas, para vocês conseguirem entender e facilitar ali no cálculo, tá? Aqui a gente só estava trabalhando com frações próprias, né? Frações onde tem uma quantidade menor que o meu inteiro. Mas a gente pode ter frações impróprias também, ou seja, 7/4 de 8. Quando nós observamos aí que a fração já é imprópria, nós temos que lembrar que ela representa mais que o inteiro. Então a nossa resposta, obviamente, vai ser maior. Então, observem aqui, ó, segue o mesmo raciocínio. 8 dividido por 4 grupos, cada grupo vai ter 2. E eu quero considerar 7 desses grupos, ou seja, 2
vezes 7, 14. Olha só como a quantidade que a gente obteve, 7 quartos de 8, é maior do que o meu número 8. Então tá correto, tá? Então 7 quartos de 8 representa 14. Nessa aqui nós temos um número misto, tá? Já é sim, né, uma representação das frações impróprias, se vocês lembrarem lá da aula passada, onde eu tenho a leitura 1 inteiro e 1/5 de 25. Como eu vou calcular quanto esse número representa? Bom, pense o seguinte, 1 inteiro. 1 inteiro quer dizer que eu já tenho o quê? Nossa, vou apagar aqui. Eu já tenho uma quantidade do inteiro, ou seja, eu já tenho 25, tá? Mais 1/5 é a parte fracionária, então, desse número misto. Então, a parte inteira mais a parte fracionária. Quanto essa parte fracionária me representa? Pense o seguinte, é só aplicar aquilo que a gente estava vendo na parte anterior. Ó. 1/5 de 25, o que a gente tem que fazer? Divide a minha minha quantidade por 5 aqui, que dá 5. E 5 vezes 1 dá 5. Então pense comigo agora. 25, que é a parte inteira, mais a parte fracionária, que é 5, nós temos um total de 30. Ok? Bem facilzinho. Então, quando é um número misto, a gente já sabe quanto da parte inteira a gente tem, mas calcula só a parte fracionária, ok? Se tivesse o 2, seriam 2 vezes 25, então cuidado com a multiplicação que pode ocorrer aqui. Como era uma só, 25 direto. Se fosse duas, seria 50, enfim, tá? Então, para frações impróprias, né? Para frações próprias, e quando eu represento uma quantidade menor, é bem facilzinho e segue o mesmo esqueminha, ok, turma? Então, bons estudos e até a próxima aula!